Fala, amigo soldador, eu sou o Billy Baker, gestor de produtos da Boxer Soldas, e hoje eu vou apresentar para você a nossa QuadMax 215BV, o equipamento que vai revolucionar a área da soldagem. Mas antes da gente seguir, curta esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga a Boxer Soldas aí no nosso YouTube. A nossa QuadMax 215 é um equipamento excelente para soldagem do arame 0.8, chegando a soldar arames até 1.0 no processo MIG-MAG. Para você também ter excelência no processo de soldagem em TIG, pela abertura de arco via alta frequência e total controle do calor do cordão de solda, por conta de ter recursos obtidos para soldagem no processo de MMA. Resumindo tudo isso, você terá a praticidade de movimentação de equipamento que tem excelência na soldagem de todos os processos, no modo simples e também no modo avançado. Bom, eu vou separar esse vídeo em dois momentos. O primeiro momento, da forma mais fácil e didática para a gente executar os processos de soldagem, e o segundo momento, da maneira mais avançada. Então fique ligado aí que a gente vai ver esses dois momentos no decorrer do nosso vídeo, ok? Então acompanha aqui a nossa fonte 215BV, a QuadMax. Nós temos aqui também no painel do equipamento um QR Code. Nesse QR Code contém um manual de instrução do equipamento, como realizar o registro da garantia estendida e também esse vídeo em forma de manual. Nós temos aqui um guia rápido de instalação do equipamento, uma mangueira 516 para conexão ali do cilindro de gás até a nossa fonte. Nós temos aqui um cabo do porta-eletrodo de seção de 16 mm, engates de 13 mm e ele é de 200 amperes. Uma garra de aterramento de seção de 16 mm, engates de 13 mm e também de 200 amperes. Uma tocha MIG-MAG padrão Boxer Soldas BX15. Uma tocha TIG 26G padrão Boxer Soldas com conector mic de 12 pinos. Lembrando, esse é um equipamento muito fácil de instalar. Ele acompanha um cabo de alimentação de 2 metros de comprimento, 3 vias de 2,5 e uma tomada aqui, um plug de 20 amperes. Legal? Quero utilizar extensões? Posso? Posso. Até 8 metros do seu plug de alimentação até a próxima tomada, ou até mesmo até de 30 metros do seu plug de alimentação até o seu padrão, tá? Respeitando a bitola que acompanha esse equipamento, que são 3 vias de 2,5. Por se tratar de um equipamento bivolt automático, eu consigo utilizá-lo em redes 220 e até mesmo em 127, que é o famoso 110, onde eu vou deter da maior potência do equipamento utilizando em redes 220. Por ser um equipamento multiprocesso, eu vou ter ali no processo MIG-MAG preparado para soldagem do arame de aço carbono, onde eu vou ter ali excelência no processo de soldagem para arames 0.8, chegando a soldar arames 1.0 e chapas a partir de 0,75. Também consigo soldar arame 0.6, o 0.8, o 0.9 e 1.0, tá? O guia da tocha que acompanha é um guia espiral, preparado para receber o arame de aço carbono, rodando então o canal V. E o tipo de gás que eu vou utilizar? Um gás mistura, que é a mistura mais comum no mercado entre CO2 e argônio, ou até mesmo CO2 puro, também consigo utilizar nesse equipamento. Caso eu queira adaptar para soldar a arames de alumínio, também consigo, tá? Porém eu preciso trocar a rodana, uma rodana canal U, e o cilindro de gás, um argônio 100%. Arames de aço inoxidável, também consigo adaptar esse equipamento. Então, como ela vem com a rodana canal V, eu vou precisar apenas trocar ali o guia interno da tocha, que é um guia de poliamida, tá? E o cilindro de gás, geralmente o pessoal mais utiliza no mercado é um argônio 100%. Pessoal, então antes da gente explorar nesse primeiro momento o painel ali da forma mais simples e fácil, a gente vai fazer a passagem do rolo de arame aqui para o processo MAG, ok? Então já abro a porta lateral aqui do equipamento, já removo aqui, ó, a rosca do meu eixo carretel. Rolo de arame, sempre sentido anti-horário, ok? Faço a instalação dele, travo aqui o eixo carretel. Vou cortar essa parte aqui do rolo de arame
para ele poder passar tranquilamente aqui no meu motor tracionador entre as roldanas. Ok. Aqui eu vou até dar um pause antes da gente prosseguir. É necessário verificar aqui o canal da roldana que está sendo utilizado. Então, nesse caso, como a gente vai utilizar o arame 0.8, então aqui a minha roldana 0.8, ela precisa ficar para o lado de dentro do motor. Prontinho, passo ali no guia de saída e eu deixo ali, ó, em torno de 5 centímetros ali para fora para servir de guia para a tocha. Travo aqui, ó, o braço de aperto entre as roldanas, pronto. Já fiz a passagem do rolo de arame, ele já está fixo aqui no meu motor tracionador. Agora, ainda com o equipamento desligado, eu preciso fazer alguns ajustes. O primeiro é, para quem lembra da MIGFlex 160, meu cabo definidor de polaridade ele fica na frente do meu equipamento. Agora a gente tem um definidor de polaridade da tocha aqui também, porém ele se encontra aqui, ó, nessa região. Isso é feito de forma simples, fácil. Eu removo apenas ali, ó, a rosca de cima. Alivia aqui um pouco essa. E aqui, se a gente verificar, ó, eu tenho uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. Na maioria dos casos eu vou utilizar a minha tocha sempre como polaridade positiva, mas caso eu queira utilizar o arame de solda tubular autoprotegido, eu preciso negativar a minha tocha. Então essa pecinha aqui é quem vai indicar isso. Caso eu queira deixar no negativo ou caso eu queira usar no polo positivo. Então eu devo colocar minha tocha como positiva. Pronto, travei. Fiz a conexão da minha tocha aqui com polaridade positiva. Eu tenho algumas informações aqui dentro ainda que é o que? Ó? Um botão aqui para avanço de arame e para o teste do meu gás. Esse avanço de arame e teste do gás eu também consigo fazer ele pelo painel, ok? E aqui, ó, meu braço de aperto. Quanto que eu tenho que apertar aqui? Um mínimo, um máximo, tudo vai depender do arame que eu estou utilizando e também da roldana. Então eu começo ele de forma mais aliviada, próximo a 1. Aos poucos eu vou apertando até ter força suficiente para ele tracionar e chegar até a peça ali com tranquilidade. Agora que nós fizemos a conexão aqui do nosso arame no eixo carretel, a gente vai fazer as conexões dos acessórios. Vem comigo. Primeiro detalhe, então o equipamento ele tem que se permanecer desligado, tá? Para a gente não ter qualquer risco aí. Garra de aterramento, um dos itens mais importantes aqui na nossa conexão, independente se é no eletrodo revestido, MIG-MAG ou processo TIG. Então aqui processo de eletrodo geralmente ou MIG-MAG, a gente vai colocar ela no polo negativo. Vamos falar de MIG-MAG agora. Então polo negativo, deixo ela aqui por enquanto. A minha tocha BX15, tá? Vou fazer a conexão dela aqui também. Lembra dos 5 centímetros aqui de arame que a gente deixou? Então ele vai servir de guia aqui para nossa tocha. Conectei ali, encaixo ela, não tem como errar. E sempre com as mãos, sem o uso de ferramenta, tá? Pronto, fiz a conexão MIG-MAG. Então a minha garra de aterramento ela vem na peça ou na bancada que eu irei utilizar. E a minha tocha ali, nesse caso, ela está como positivo para a utilização de uma solda mais comum com cilindro de gás. Caso eu for utilizar o arame tubular autoprotegido, no esquema interno, próximo ao eixo carretel, eu faço aquela inversão de polaridade, minha garra de aterramento, eu subo ela aqui para o positivo para minha tocha se permanecer negativo, ok? Agora a gente vai verificar o processo de adaptação aqui, de conexão para o processo TIG. Vou utilizar agora a minha tocha TIG, tá? Vou permanecer aqui a tocha MIG-MAG ligada. Única coisa que eu preciso fazer agora, a minha garra, agora ela vai se tornar positiva. Então eu coloco ela em positiva. A minha tocha, vou fazer a comunicação ela aqui do engate no polo negativo. Coloco o giro. Aqui eu já coloco o cabo de comunicação do gás, da passagem de gás. Eu não uso uma ferramenta, ok? Apenas as mãos para aperto. E aqui, ó, comunicação do meu mic, tá? Que é ele que vai comunicar o equipamento quando aciona o gatilho para liberação do gás e abertura do arco.
Então eu tenho aqui um suporte que eu tiro ele fora e faço a conexão aqui da minha tocha. Coloco e giro até o final para encaixar. Agora a gente vai fazer a comunicação para soldagem de eletrodo revestido. Eu vou remover a tocha TIG. Meu porta-eletrodo, eu posso fazer ele com comunicação de polaridade direta, onde ele é colocado no negativo e a garra de aterramento no positivo, ou inversa, geralmente é 90% dos casos. Porta-eletrodo ele vem no positivo e a garra de aterramento no negativo, tá? Então deixa eu colocar aqui já a garra de aterramento no negativo e o porta-eletrodo aqui no positivo. Para cada comunicação eu devo escolher o processo de soldagem aqui que eu vou querer utilizar no momento, beleza? Agora vamos entender o painel desse equipamento de uma forma simples e didática para a gente conseguir entender a interface dele e depois a gente vai para o modo avançado. Vem comigo! Então a gente vai para o primeiro momento da nossa configuração aqui de soldagem, da forma mais fácil, mais didática. Eu vou ligar o equipamento aqui atrás, abrir o painel, olha que legal, ele já aparece boxer ali bem evidente. Através desse botão 3S- é onde eu vou ter toda essa visualização dos processos. Estão vendo o ventilador, ele ligou, o nosso cooler, ele demora um tempinho para carregar e ele entra em modo standby. A gente também consegue mexer nisso, deixar ele inteiramente funcionando ou no modo inteligente. Então pronto, botão menos aqui, 3S-. Aqui eu tenho todos os processos de soldagem, inclusive ali as minhas configurações. Então vamos lá de forma evidente aqui, ó. Eu tenho Mig-Mag sinérgico, Mig-Mag manual, TIG, Smart TIG, eu tenho TIG alta frequência, eu tenho Lift TIG, e eu tenho o processo de eletrodo revestido. Também consigo a configuração da minha linguagem, tá? Em Settings, dou mais um clique. Aqui eu escolho, ó, o primeiro item, inglês ou português. Vamos utilizar português nesse caso, tá? Então, português, ok. Retorna aqui, ó, pronto. Configurações. Vamos utilizar agora nesse modo mais fácil, mais didático, Mig-Mag manual, que é o que a gente encontra no MIG-Flex 160, MIG-Flex 250, por exemplo. Então, ó, o que eu tenho aqui? Velocidade do arame, tá? Tudo pelo potenciômetro. Dou mais um clique. Eu tenho a minha tensão em solda, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai manter 5 de velocidade para arame para 16 de tensão. Beleza? Se eu der mais um clique no potenciômetro, eu escolho a forma do meu gatilho. 2T, 4T ou só da ponta. Vamos deixar no 2T, que é o mais convencional, ok? Escolhi ali, dou um clique. Minha indutância, se eu quero potencializar mais o arco ali, dar um poder de penetração a mais, ou deixar ele mais superficial. Isso aí também mexe diretamente na bolinha na ponta do arame. Nesse caso aqui, vamos relevar isso nesse momento e deixar zerado, ok? Pelo botão 3S+, o positivo, eu dou um clique. Aqui eu tenho os ajustes de pré-gás, avanço lento, regulagem da minha tensão e solda. Tenho também o meu burn back, que é a requeima do meu arame, e também o pós-gás. Nesse caso, a gente vai zerar tudo, não vai mexer em nenhum desses parâmetros, ok? Volto aqui para tela Mig-Mag manual. Meu equipamento já está apto para a gente utilizar no processo de soldagem Mig-Mag, ok? Vamos nessa! Então beleza, agora a gente vai utilizar no processo Lift TIG, tá? O TIG adaptado que a gente conhece aí dos outros equipamentos também. Vem aqui no botão 3S-, procura aqui o processo Lift TIG, clico no potenciômetro. O que eu vou ter aqui evidente no meu painel? A minha corrente elétrica, beleza? Nesse caso aqui vamos deixar em torno dos 70 amperes iniciais, depois a gente vai alterar isso. Dou mais um clique, consigo escolher se eu quero um modo pulsado, ligado ou desligado. Nesse caso vamos deixar desligado. Mais um clique,
a minha forma do gatilho, no caso 2T, e pronto. Isso que eu tenho para alteração. Se eu quero verificar os recursos mais a fundo, botão 3S+, aqui eu tenho os recursos, os controles de pré-gás, corrente inicial, rampa de subida, corrente de pico, que na verdade é a minha corrente nominal que eu estarei utilizando, minha rampa de descida, a minha corrente final e o meu pós-gás. Nesse caso a gente vai mexer em duas coisas principais aqui no TIG. A minha corrente de pico, então a gente mantém aqui em 70 amperes, o restante tudo zerado. Rampa de descida, vamos utilizar aqui em torno de 2 segundos. E o meu pós-gás em torno de 4 segundos e meio. Beleza? Pronto. De forma fácil e didática para a gente poder utilizar no processo TIG. Vamos agora para a soldagem. Então, finalizando aqui a nossa última parte operacional de forma fácil, de forma mais didática, a gente vai encontrar o processo agora de eletrodo revestido e vai fazer a breve regulagem ali que a gente precisa para poder utilizar em solda, beleza? Vem comigo. Então aqui, ó, na parte de processo, tá? Deixa eu entrar de novo aqui nessa parte. Botão esquerdo ali, ó, 3S-, cliquei. Encontrei aqui a seleção de processo, encontrei o processo de eletrodo revestido, MMA. Clico no potenciômetro. Eu vou ter aqui evidente a minha regulagem da minha corrente nominal, famosa amperagem, tá? Minha corrente elétrica. Como a gente vai soldar um eletrodo de 2,5 E6013, vou utilizar aqui em torno de 85 amperes. Clico mais uma vez. Eu vou ter aqui, ó, para ativar ou desativar o modo pulsado, isso mesmo. Esse equipamento ele tem como habilitar o modo pulsado. Nesse caso a gente não vai utilizar. Deixo aqui, ó, desligado. Cliquei. Eu consigo regular então a minha corrente nominal e também ali o modo pulsado ativar ou desativar. Se eu cliquei aqui nos recursos, botão direito, eu consigo mexer no meu hot start, tá? Que é para potencializar a abertura do arco. Nesse caso vamos deixar zerado, não vamos utilizar ele não. Aqui o meu tempo do hot start, como ele está zerado, aqui não influencia. 85 amperes da minha corrente nominal. E aqui o Arc Force, durante a manutenção do arco elétrico. Se eu preciso ali, estou encostando muito eletrodo, estou soldando um eletrodo ali de revestimento mais duro, eu utilizo o Arc Force. Nesse caso a gente vai zerar também. Feito. Então rapidamente, estou usando apenas 85 amperes como qualquer outra máquina de solda convencional. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos conferir a solda agora, vem comigo. Pessoal, agora esse é o segundo momento do vídeo onde a gente vai explorar todos os recursos de forma avançada. Cada processo, minuciosamente, cada detalhe que a gente consegue regular, beleza? Então vem comigo. O primeiro detalhe que a gente já vê aqui no painel. USB, o que significa isso? Se acaso tiver alguma atualização de software futuramente, a gente consegue, através de um uso de um pendrive, atualizar o nosso software aqui do sistema do equipamento, beleza? Onde a gente encontra essa atualização? Periodicamente, a cada ano, a cada 6 meses, entrando no site da Boxer, lá próximo à aba da Quadmax, próximo a onde baixa o manual de instrução, a gente vai ter lá essa atualização, beleza? Isso vai ser esporadicamente, pode acontecer eventualmente. O que eu tenho aqui então, ó? De forma minuciosa, cliquei aqui no botão para verificar os processos. Vamos ver primeiro aqui a configuração do equipamento. Clico aqui no potenciômetro
eu tenho o primeiro item da linguagem, tá? Dando um clique aqui eu seleciono e escolho se eu quero em inglês ou em português. No caso a gente vai utilizar em português, deixa em português. Eu tenho o brilho do meu painel, cliquei, eu consigo aferir aqui a intensidade do brilho do painel, que vai de 1 a 10. Olha que legal isso aí na imagem, ó. Em 1 ele fica bem apagado. Se eu estou no local ali com pouca iluminação, eu posso deixar ele mais apagado. Se eu quero ali mais brilho, eu mexo ali próximo a 10. Vamos deixar no 10, cliquei. Eu tenho aqui, ó, o bip. Olha que legal. Cliquei nele, virei. Tá bem baixinho aqui, ó. Se eu deixo ele ativado, cada recurso que eu vou mexendo depois, percorrendo ali o caminho, ele vai fazendo barulho, beleza? Vamos deixar ele desligado. E eu tenho ali também a minha unidade, se eu quero em métrica ou polegadas, beleza? No caso aqui a gente está no Brasil, vamos utilizar ali na medida métrica. Eu tenho informação, que é a informação aqui do painel do equipamento. Reset de fábrica, isso também aqui é importante. Se caso eu regulei muita coisa, eu tenho vários jobs salvos também. Depois a gente vai verificar sobre o job. Eu consigo resetar para zerar todos esses jobs salvos, beleza? Então eu clico nele ali, ó, sim ou não. Quero resetar, clique em sim. Olha que legal, ó. Ele vai reatualizar o sistema, voltei para o padrão inicial. Vamos voltar lá para a configuração. Então configuração, reset de fábrica e atualização de software. Olha o aviso aqui que legal, ó. A atualização substituirá a versão atual do software. Insira um USB com a atualização do software. Então é isso que eu falei para vocês. Se tiver alguma atualização, vai estar disponível para vocês. É só baixar e fazer essa instalação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, beleza? Essa é a primeira parte ali das nossas configurações. Vamos verificar a segunda agora. Aqui, ó, botão 3S mais, cliquei, ele jogou numa outra aba da configuração, que eu tenho o ventilador, olha que legal, ó, inteligente, que é o ventilador sob demanda. Eu liguei, ele vai carregar, depois ele entra em stand-by. A partir do momento que eu uso em solda, ele funciona normalmente. Se eu deixo ele no formato normal, ele fica o dia inteiro funcionando, beleza? Por que é legal esse modo inteligente? Estou em uma área de soldagem, às vezes uma área um pouco mais contaminada, tem muita malha de aço, muita fuligem ali, vamos dizer dessa seguinte forma. O meu equipamento, quando ele não está operando, ele para, ele entra em stand-by, não tendo o risco de puxar isso para dentro do equipamento. Então nesse caso aqui, vamos usar nesse modo inteligente, ok? Cliquei, modo inteligente. Eu deixo o ventilador apenas para uso conforme eu for utilizar em solda. Tem aqui também, ó, controle sem fio, pedal sem fio desconectado, controle remoto desconectado. Se caso eu tenha ali um hardware, tá? Um pedal sem uso de fio, apenas de conexão, ou até mesmo ali um controle, eu consigo fazer essa conexão aqui e poder utilizar ele, beleza? Isso é meio incomum no mundo dos soldadores, mas caso eu tenha isso, eu consigo fazer a conexão. E também o controle remoto, caso eu queira ativar ele para uso, coloque em on. Caso eu não tenho, ele nem habilita ali, ele fica em off, beleza? Essa é a primeira parte da nossa configuração para a gente poder mexer ali nos processos. Agora a gente vai verificar processo por processo. Então, ó, entrei aqui nas configurações, tá? Na seleção do processo. Vamos começar por Mig-Mag. Então a gente tem o Mig-Mag manual e Mig-Mag sinérgico que a gente vai explorar agora. O manual a gente já viu, deixa eu entrar nele aqui novamente, para ensinar a vocês sobre a questão de salvar o job, tá? O que eu preciso fazer? 3S menos, segurei por 3 segundos, tá? Eu tenho aqui 20 tipos de jobs diferentes para salvar. A partir do momento que eu reseto, eu limpo esses jobs, beleza? Então como a gente vai salvar no primeiro aqui, ó, eu deixo no 1, tá? O 1 já está salvo, vamos colocar o 2 aqui, ó. O 2, o que eu faço aqui, ó? Aperto o botão 3S mais e seguro por 3 segundos. Salvei. Beleza? Deu um clique nele e já salvei. Se eu for carregar ele novamente, eu clico aqui em 3S mais. Olha lá, ó. O 2 já está salvo. Se eu for no 3, ele está salvo em outro job que eu salvei em outro processo, por exemplo. Quero puxar ele novamente, dou mais um clique aqui no 3S mais. Beleza? Salva ali
eu consigo fazer isso para cada processo, para cada parâmetro diferente, em 20 formas diferentes de jobs. Clico aqui novamente, 3S-, agora eu vou explorar o recurso MIG-MAG sinérgico. Acionei pelo potenciômetro, ele me dá ali a opção, ó, FE, que é o ferro, famoso aço, tá? O aço carbono. FLU-FE, que é o arame tubular. SS, que é o aço inoxidável. ALMG, que é o alumínio com liga de magnésio. CU-SI, que é o cobre com liga de silício, beleza? Então no caso aqui a gente vai utilizar o aço carbono, FE. Eu tenho a opção de seleção de gás. No caso ali a gente vai utilizar um cilindro de gás mistura, de argônio e CO2. Clico nessa primeira opção. Aqui as bitolas de arames necessárias ali disponíveis para eu poder utilizar. Então eu tenho 0.6, 0.8, 0.9 e 1.0 para aço. Nesse caso eu vou utilizar em um alumínio, eu tenho até 1.2. Nesse caso para aço carbono, R70S6, vou utilizar arame 0.8, beleza? Pronto, ele já me dá a tela inicial para regulagem ali da minha corrente e recursos. Então olha que legal, conforme eu aumento o potenciômetro, consequentemente ele aumenta a minha tensão, beleza? A gente vai usar nesse sentido aqui uma média de 100 amperes. Cliquei mais uma vez, ele me dá em velocidade do arame, tá? Para quem é habituado a trabalhar com velocidade do arame, eu também tenho essa regulagem por velocidade de arame. Cliquei mais uma vez, eu consigo mexer aqui, ó, na minha tensão, minha regulagem fina de tensão, que vai de menos 9.9 a mais 9.9. Nesse caso aqui a gente vai deixar ele zerado e depois a gente vai ver durante a solda se eu preciso regular, ter um ajuste fino da tensão. Ele me dá a espessura de chapa também. Dei mais um clique à forma do meu gatilho. Gatilho 2T, S2T, 4T, S4T, solda ponto. Então nesse caso aqui a gente vai explorar ali o mais complexo, que é o S4T, beleza? É um 4T especial. Tem ali a minha indutância, assim como eu ensinei na primeira parte do vídeo, beleza? Para potencializar ou não o arco de solda, a gente vai deixar ela zerado. Feito. Cliquei no botão 3S+, eu tenho a regulagem do meu pré-gás, que vai, vamos voltar nele aqui, vai de 0 a 20 segundos, certo? Então a gente vai deixar o pré-gás nesse sentido aqui zerado. Avanço lento, tá? Isso aqui é como se fosse um soft start. Quero entender o controle da poça de fusão. Até entender o cordão e vir trazendo ele, eu consigo vir começando uma corrente menor, como se fosse uma rampa, beleza? Nesse caso, vamos deixar zerado também. Ou melhor, vamos fazer ao contrário. Vem aqui no pré-gás. 1 segundo de pré-gás. 2 segundos ali do meu avanço lento até encontrar a corrente que eu preciso. Aqui agora, ó, porcentagem da corrente inicial. A gente vai deixar em torno aqui de 100%, ele vai até 200%. Então ele vai dar em 100% da corrente que eu estou utilizando. A minha corrente de solda, como eu já programei, em torno de 100 amperes. A minha porcentagem da corrente final, nesse caso a gente vai zerar aqui em 50%. O meu burn back, que vai de 0 a 10, que é a minha requeima do arame. Nesse caso, quando a gente está utilizando um arame 0.8, a gente vai deixar ele zerado. Se fosse um arame de bitola muito considerável, a gente começa também a regular meu burn back para ele queimar ali e ficar bem próximo ao meu bico, beleza? E a minha pós-vazão, que vai de 0 a 20 segundos. Nesse caso aqui a gente vai utilizar em torno de 2 segundos, beleza? Porque a gente está utilizando em aço. Pós-vazão, muita gente não gosta, já faço um apelo aqui para vocês, tá? O pós-gás ele é muito importante também para não deixar contaminar o meu cordão de solda. Se a gente vai só pontear, a gente não precisa muito de pós-gás. Como a gente vai fazer um cordão mais inteiriço, o pós-gás ele é necessário, beleza? Então pronto, esses são os recursos que eu consigo programar no meu MIG-MAG sinérgico. Agora a gente vai para a solda para verificar aqui esses recursos que eu programei em ação. Vem comigo. Então ainda nesse segundo momento, tá? Agora a gente vai explorar sobre o processo TIG. Vem comigo. Então aqui ó, eu escolho
eu tenho 3 tipos de abertura TIG diferente. Eu tenho lift TIG, eu vou ter TIG alta frequência e o TIG inteligente, que está bem similar ali à alta frequência, tá? A regulagem da alta frequência. TIG lift a gente já viu no primeiro momento, nesse segundo momento a gente vai explorar aqui o TIG alta frequência desse equipamento. Selecionei, então eu consigo regular a minha corrente elétrica, beleza? Eu consigo regular também se eu quero o modo pulsado ou não. O modo pulsado, ele é ativado, habilitado para a forma de gatilho 2T e 4T. RPT e solda ponto, eu não consigo habilitar ele, beleza? Então nesse caso a gente vai utilizar aqui ele ativo e a forma do gatilho em 4T. O que é o RPT? É como se eu conseguisse ali mexer num pulsado, só que de forma manual. E o solda ponto, eu programo os pontos ali, o tempo que eu quero para fazer um ponto de solda. Como o 4T é o mais complexo, a gente vai explorar em cima dele aqui. Então 4 toques, modo pulsado ligado. Vamos usar uma média ali, ó. Deixa eu voltar aqui, 4 toques. Uma média de 80 amperes. Recursos que eu tenho aqui para seleção do modo TIG pulsado em modo 4T. Então eu vou ter um pré-gás, tá? Meu pré-gás que vai de 0 a 20 segundos. Vamos deixar aqui em torno de 1 segundo. Vou ter uma corrente inicial. Vou deixar aqui em torno de 10 amperes. Terei também uma rampa de subida, tá? Dos 10 amperes até chegar na minha corrente nominal. Isso aqui ele vai em segundos, então eu quero ali que ele parte dos 10 amperes até a minha corrente nominal dentro de 2 segundos. A minha corrente de pico, que vai ser a minha corrente nominal, tá? 80 amperes. Eu tenho ali a minha rampa de descida, também vou colocar ali 2 segundos, que agora vai fazer o efeito inverso. Tenho a minha corrente final, também vou finalizar em 10 amperes. O meu pós-gás, que aqui eu quero em torno de 2 segundos e meio. Vou ter o meu kickstart, que é para começar ali ele mais suave, eu tenho de 0 a 60, tá? Tenho meu arco dinâmico, que é um dos diferenciais desse equipamento. E tem também o multi-ataque, tá? Tudo isso são regulagens bem finas que a gente consegue fazer para nossa solda, beleza? Nesse caso aqui eu vou deixar ele zerado nesse primeiro momento. Então pronto, TIG alta frequência e os recursos disponíveis. Vamos salvar já esse parâmetro. Vou voltar aqui também para os recursos e colocar uma corrente de base. Então 80 amperes, uma corrente de base de 55 amperes. Uma porcentagem ali que é dada em ciclo de trabalho de 50%, então ao mesmo tempo que vai estar na corrente de pico, também está na corrente de base. E eu tenho a frequência em Hertz, que vai até 999. Quanto menor a frequência, mais a gente consegue ver a troca de corrente de pico e corrente de base. Vamos supor, pico, base, pico, base. A gente vê isso principalmente pelo barulho. Se eu aumento essa frequência, essa troca entre pico e base é muito rápida. Fica pico, base, pico, base, pico, base. Se eu deixo em valores próximos a 999, eu não consigo nem visualizar isso e nem muito menos verificar pelo som da troca, beleza? Então a gente vai deixar aqui uma frequência bem baixa, em meio Hertz. Pronto, programei tudo que eu quero. Voltei aqui para a tela inicial do TIG. Vou salvar esse job. 1, 2, 3. Como job 4. Selecionei, dou um clique aqui no botão mais. Pronto. Agora a gente vai em solda verificar aqui sobre todos esses recursos em ação. Vem comigo. Antes da gente finalizar aqui a opção de eletrodo revestido desse segundo momento, eu vou mostrar essa opção disponível também de TIG inteligente. É similar ali ao MIG-Mag sinérgico, só para você entender. Cliquei, ele vai me dar a opção ali, soldagem
do aço carbono ou do aço inoxidável, beleza? Então vamos colocar ali aço carbono. Eu consigo encontrar aqui a junta que eu quero, se é uma junta de topo, uma junta de filete ou uma junta sobreposta, beleza? Vamos para a junta de filete. Cliquei, eu consigo encontrar aqui a espessura, no caso aqui 1 milímetro. Seleciono e aqui ele já me dá meio que programado o que eu preciso para poder soldar, beleza? Essas são as opções que eu tenho. Agora a gente vai voltar para eletrodo revestido. Cliquei em eletrodo. Agora, de um modo um pouco mais avançado em eletrodo revestido, o que eu consigo aqui selecionar e programar? Então, ó, uma corrente aqui, vamos deixar em 100 amperes. Cliquei mais uma vez. Eu consigo programar, deixa eu voltar aqui, o modo pulsado ligado, ativado. Cliquei de novo, a corrente, voltei para a corrente. Clico aqui no botão 3S+. O que eu consigo regular agora, então? O meu Hot Start, tá? Vamos colocar ele aqui agora, ó, em 50%, para ele dar um belo de um ganho ali na abertura do arco. O tempo do Hot Start em 1 segundo, então durante 1 segundo ele vai dar esse ganho, depois ele vai estabilizar. Minha corrente de pico em 100 amperes. A minha corrente de base, vamos colocar ela aqui, ó, em 75 amperes. Então ele vai oscilar entre 75 amperes e 100 amperes, beleza? Pulse White, isso aqui, ó, é se eu quero que ele fique mais na corrente de pico ou mais na corrente de base. Como eu quero que ele esteja meio a meio, eu vou deixar ele em 50%. A minha frequência em Hertz, lembra que eu disse para vocês no caso do TIG? Minha frequência é a frequência de oscilação. Pico, base, pico, base. Se eu quero que isso acelera, eu aumento a minha frequência. Pico, base, pico, base, pico, base. Como a gente quer visualizar isso bem na solda, vamos deixar essa frequência bem baixa. Beleza? Então esses são os recursos que eu consigo programar no modo de eletrodo revestido. Vamos já deixar no jeito aqui. E a gente agora vai para a solda de eletrodo revestido. Vem comigo. E aí, amigo soldador, espero que você tenha gostado do nosso vídeo da Quadmax 215BV. Se caso gostou, deixe o seu comentário aí abaixo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, curta esse vídeo também. E se caso mesmo assistindo esse vídeo tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, o contato vai estar aí embaixo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.